E aí, galerinha, adoradores de Cristo, simpatizantes da palavra de Deus, ou com a palavra de Deus, né? Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado por estar aqui mais uma vez no canal. Se voltou é porque está fazendo sentido a mensagem para ti, para tua família. É isso aí. Então vamos começar assim, ó. Que prazer, que alegria celeste estarmos com o nosso bom Deus. Oh, quão bom é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Amém? Glória a Deus! Foi isso que eu ouvi saindo da tua boca, meu querido irmão, minha irmã. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E o motivo de eu estar aqui hoje é a gente falar mais uma vez de assuntos polêmicos. Eu gosto de assunto assim, certo, gente? Cuja palavra seja sempre o centro. Porque existe verdade na palavra de Deus, certo? Então, os homens criam coisas para adorar a Deus, enquanto Deus tem um centro de adoração e é único. Não tem direita e nem esquerda, certo? Tu já deve ter escutado aí, né? Cristo me mandou para a direita e não deu certo. Cristo me mandou para a esquerda e não deu certo. Errado. Deus não erra. A Bíblia diz, né, que não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, andar em retidão, certo? Então, que bom que nós sabemos disso. Agora, o assunto que eu trago aqui, o tema que eu trago aqui é cruz nos púlpitos, cruz na fachada da igreja, cruz onde tem adoração a Deus. Será que isso é certo? O que a palavra tem a dizer sobre isso? Não sei se já te pegou pensando sobre esse assunto. Por que eu vou na igreja e tem cruz atrás do pregador ou atrás do pastor? Porque, não sei se já te perguntaram isso também, né? Enfim, vamos ver o que a palavra tem a dizer sobre isso. Mas, antes da gente adentrar na palavra, o interessante é a gente voltar no tempo. É possível voltar no tempo? Não tem máquina especial para isso, tá? A gente nos faça voltar no tempo. Mas a história, se a gente estudar a história, a gente vai poder voltar no tempo e compreender algumas coisas, certo? E a primeira delas, a origem da cruz. A cruz foi criada com o intuito de marcar os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, certo? Então tem mais um ponto aí, tá? Desses 2 pontos aí, o segundo é que a cruz também tinha o intuito de marcar as estações do ano, certo? Verão, inverno, outono, primavera, não sei se eu falei na ordem certa aí, mas são as 4 estações do ano, certo? Certo, agora tem 5 coisas que a gente também, dentre essas 5 aí, uma eu já falei, 4 coisas, 4 pontos aí que a gente precisa entender voltando na história. Constantino, tu já ouviu falar? De bem, de mal? Enfim, antes da sua conversão, né? Antes da sua conversão, Constantino teve um sonho, uma visão, não vou saber te explicar direito, né? Mas essa visão que ele teve olhando para o céu, ele enxergou uma cruz e essa cruz reluzia e nela tinha uma mensagem: com este sinal vencerás, certo? Então, com o decorrer de tudo isso, ele se converteu, né? Então, o Império Romano da época lá desejava paz, né? E os líderes religiosos da época também desejavam paz. Então, houve essa fusão aí, né? E Constantino, como tinha o deus Sol, que ele adorava sempre aonde? No primeiro dia da semana, que ele cultuava o Sol, o deus Sol. Então, vindo, né, misturando aí as culturas, os líderes religiosos recebendo aí o Império Romano, acabou cedendo algumas coisas e veio, né, esse dia de adoração aí que todo mundo tem hoje, né, o domingo como o culto da família, dia de descanso, enfim. Mas não quero me deter sobre isso, tá, gente? Tem aí assunto no canal já que fala sobre isso. O centro aqui é nós falarmos sobre a cruz. Então Constantino se convertendo, ele trouxe essa cruz. Nessa época aí não tinha Jesus pendurado na cruz, tá, gente? Nessa imagem. Tinha apenas a cruz dentro dos púlpitos, dentro das igrejas, né? Em cima de púlpito, enfim, pendurado na fachada, e aí vai. Certo? Então esse é o terceiro ponto que eu gostaria que tu entendesse. O segundo é Constantino, né? O terceiro é o sonho que ele teve, né? E o quarto ponto é que a gente começa já a olhar para a palavra. Em qual momento a gente viu ali, sendo no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, o povo carregando alguma coisa, algum objeto que simboliza a morte de alguém, certo? Para adorar a Deus.
Deixa eu ver, o Antigo Testamento não tem, o Novo Testamento também não teve. Será que tem um terceiro testamento? Não, acho que não, né? Enfim, não tem. Por quê? A gente não tem na palavra dizendo não terás imagem diante de ti, nem darás, nem prestarás culto a elas, certo? Então isso aí ficou bem claro para o povo do Antigo Testamento quanto ao povo do Novo Testamento, e os que tinham acabaram sendo exilados e separados de Deus, o Deus verdadeiro, certo? Então, por que eu estou falando isso? Vamos pegar o quinto ponto sobre isso. O quinto ponto é tome sua cruz. Muitas pessoas entenderam errado essa mensagem aí, tome sua cruz. Parece que é literalmente botar a cruz nas costas e sair carregando, né? Isso é uma mensagem espiritual, gente. Deus está convidando nós a abandonarmos essa criatura, né? Que é o velho eu, que gosta de bebedeira, que gosta de festa, que gosta de prostituição. Isso habita na nossa carne, sabia? A própria palavra diz isso. O pecado habita em mim. Mas quando a gente nasce de novo, a gente começa a dar espaço para o Espírito Santo e se livrar, né? Abrir mão de coisas que não agradam ao Espírito de Deus, mas agradam a nossa carne. Isso é carregar a cruz. Dói fazer essas coisas, sabia? Eu, em algum tempo aí, usei bebedeiras, festas, né? Drogas, né? Então, tudo isso são coisas que a carne gosta, né? A carne, enfim, se tu pegar o contexto de que nós temos o nosso logo frontal, que é a forma que Deus se comunica conosco, se nós estivermos bêbado, drogado, ou se prostituindo, ou, enfim, usando qualquer outra coisa que agrada a nossa carne, o nosso logo está bloqueado para receber a mensagem de Deus. Por isso que tem muita gente aí que tem dificuldade em compreender a palavra de Deus, porque vem na igreja, mas vai se prostituir. Vem na igreja e começa a beber. Enfim, começa a usar droga. Ou, né? Não tem como agradar dois senhores, certo? Então, esse sentido de tome sua cruz e siga-me é abandonar essas coisas, literalmente. Não é fácil não, gente. Vício de cigarro, vício de droga, vício de bater em alguém, vício de... Tem gente que tem vício de cometer o mal, sim. De roubar, de adulterar, enfim. Isso é um vício da nossa carne. Só que se a gente... Gálatas 5,17, que diz que a carne guerreia contra o espírito contra a carne, entendeu? Então a carne está forte quando ela guerreia contra o espírito. Não é isso aí que dizem, não. A carne é fraca quando eu errei ou quando eu pequei. A carne é forte. Um guerreiro não vai para a guerra se ele não estiver forte. Tá? Então, o centro da mensagem aqui: os discípulos não tiveram imagem diante de si, não tiveram cruz, né, carregando para lembrar de Cristo. A própria palavra diz isso. Eu gostaria que tu lesse aí João capítulo 4, verso 23 e 24, que diz bem assim, ó. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são os que o Pai procura para seus adoradores, em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Em espírito porque a gente não precisa de nada para adorar a Deus, não precisa de imagem, não precisa ver coisas. Tem gente que precisa ver sinais, né, para ver, não, mas é Deus mesmo. Não. O próprio Jesus diz, nenhum sinal se vos dará, senão o sinal de Jonas. Então tu tá vendo, tá ouvindo que Jesus morreu e ressuscitou e tá ali diante do Pai, intercedendo por ti, advogando por ti, e tu precisa de sinais ainda? Que isso? Certo? Agora o verso 24. Interessante, hein? Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que em verdade? Em verdade é a própria palavra. Não existe outra verdade além da palavra. Certo? Então, Mateus capítulo 16, verso 24 também fica esse sentido para nós aí de tome sua cruz e siga-me. Entendeu? A gente literalmente abandonar o velho eu, né? O velho eu que é inclinado às coisas doutrinárias da carne e nascer de novo, né? Lembra que Cristo fala, eu sou lá de cima, vocês aqui de baixo. Por quê? Porque a gente nasceu da carne, nós somos pecaminosos, nós somos falhos, porque a nossa carne é inclinada aos erros da carne. E Jesus se colocando como lá de cima porque tem aquele contexto, né, de Gálatas capítulo 4 lá, os que nasceram de Agar e os que nasceram de Sara. Então os que nasceram de Sara são do monte, os que nasceram de Agar, entendeu?
Esse é o sentido espiritual dessa mensagem, tá, gente? Cruz é o mesmo objeto de imagem, um símbolo de adoração. Nós não precisamos de cruz no púlpito para lembrar de Cristo. Nós sabemos quem é Cristo porque Ele é Deus em espírito e em verdade. E é assim que nós devemos adorar Cristo. Certo? Deus abençoe. Um feliz sábado desde já. Um abraço. Fica com Deus aí.